A Catedral de Aachen é o marco central da cidade de Aachen e um dos principais pontos turísticos da Alemanha. Com estruturas construídas em diversos períodos, com diversos estilos e influências desde a sua primeira construção, sem dúvida uma das palavras que melhor podem definir a catedral é pluralidade. Ao mesmo tempo que um estilo e estética mais minimalistas são belos e, na maior parte das vezes, preferíveis agora na atualidade, a pluralidade é uma coisa que me encanta muito pessoalmente. Existe uma beleza intrínseca na diversidade de um todo, e por isso a Catedral de Aachen chamou a minha atenção e eu resolvi falar sobre ela. Mais especificamente sobre a sua estrutura mais antiga, essa que fez meus olhos brilharem de um jeito impressionante no momento que eu a vi, a Capela Palatina. A Capela Palatina tem datação de por volta do ano 790 ou ano 800 d.C., e ela foi construída a mando do imperador Carlos Magno. Em 805, ela foi consagrada pelo Papa Leão III em dedicação à Virgem Maria, quando a sua construção foi finalizada. A capela original era anexada ao palácio do imperador, por isso ela recebe o nome de Capela Palatina, mas esse palácio hoje em dia não existe mais. E ela foi um dos primeiros patrimônios da humanidade reconhecidos pela Unesco. Quando se pensa na pluralidade da Catedral de Aachen, as estruturas anexas posteriormente a Carlos Magno, como o coro gótico revestido de lindos vitrais, ou a torre barroca, são as primeiras coisas que vêm em mente. Mas a verdade é que a diversidade e misto de estilos já se inicia na capela. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Outro elemento que me espanta e encanta muito é a altura da capela. A Capela Palatina foi por 200 anos o edifício mais alto do norte dos Alpes durante o medievo, até o início do período gótico, onde catedrais bem mais altas foram construídas. O que eu mais ouço de todas as fontes que visitaram o lugar é que a sensação de ver pessoalmente e ver em vídeo não tem comparação. E eu não tenho dúvida disso. Mas observar as filmagens feitas nas câmeras dos turistas, com as colunas subindo tão imensas acima de suas cabeças e o teto da catedral lá longe, lá no alto, já foi o suficiente para me arrepiar e me fazer pensar num conceito de beleza que me interessa muito. Eu gosto de chamar de beleza que te devora. O falecido diretor de teatro, ator e apresentador televisivo Antônio Abujanra costumava fazer uma pergunta recorrente em seu programa de entrevistas Provocações. Você chora diante da beleza? A minha resposta para essa pergunta parte desse conceito de beleza avassaladora que te devora que eu mencionei. Por um lado, quando eu penso numa construção como a Capela Palatina, eu não posso evitar de pensar na história por trás dela, no contexto no qual ela foi construída e na história da pessoa que a encomendou, Carlos Magno. O imperador foi um homem de guerra, ele governou por 46 anos, nos quais apenas 2 ele não esteve em guerra. Ele cristianizou a força os saxões e baniu o paganismo germânico. Todas essas são ações que a minha bússola moral, sem dúvida nenhuma, condena completamente. A história é intrigante, mas nela não existe beleza, então não existe beleza pela qual chorar. Por outro lado, diante das obras da Renascença carolíngia, há sim beleza. E a minha resposta é outra. Choro. Choro sim. Choro horrores! A escolha de Carlos Magno pela cidade de Aachen como a capital de seu império se deveu a diversos fatores que são discutíveis. Os mais mencionados são o fato de que a cidade tem fontes termais, que eram muito almejadas no clima frio e impiedoso da Alemanha, e a região florestal que agradava aos gostos de Carlos Magno pela caça. O projeto feito pelo arquiteto Otão de Metz, um mestre da arquitetura que dominava as construções da arquitetura clássica, fez nesse projeto um estilo mais compacto, robusto, com linhas definidas. O centro da catedral consiste num salão octogonal de 14 metros e 46 centímetros de diâmetro, feito de robustos pregões, se estendendo por 30 metros e 9 centímetros de altura até uma abóbada de claustro octogonal. A sua arquitetura foi inspirada na de outros prédios contemporâneos bizantinos, como a Basílica de São Vital em Ravenna e a Igreja de São Sérgio e São Baco em Constantinopla, atual Istambul. Ao redor do octógono interno existe um deambulatório de 16 lados com tetos em abóbada de aresta que suportam um andar superior mais amplo, denominado de Hochmünster, alta igreja em alemão. O andar abaixo do Hochmünster tem cerca de metade de sua altura, lhe dando uma aparência bastante compacta e entroncada. Os dois andares são separados por uma estrutura chamada de cornija. As cornijas são muito mais comumente vistas nas intersecções entre paredes ou colunas e o teto acima delas, e também em cima de janelas. Aqui elas são bem maiores do que o comum e dão uma aparência bem romana para a construção. Na entrada para o deambulatório existem duas torres. Essa entrada é denominada de Westerk, uma construção de torres duplas característica da arquitetura carolíngia, otoniana e românica.
indicando a entrada da igreja na porção oeste dela, por isso Wester, que conecta a saída ao nártex da igreja. Uma configuração que foi amplamente usada em outras construções durante a Alta Idade Média, tal como a Abadia de Saint-Riquier. Acima do segundo andar, conectando ao teto, há o tambor da cúpula, que possui 8 janelas. A distribuição e reflexo da luz natural do lado de fora da capela cria uma sensação única do lado de dentro, podendo haver iluminações diferentes dependendo até mesmo das épocas do ano. Atualmente, muitas estruturas de bronze na capela estão escuras e foscas, mas na época da sua construção elas eram polidas e douradas, certamente criando uma iluminação completamente única e belíssima. Nas arcadas do segundo andar, entre cada um dos pegões, há também uma grade de pilares gêmeos com capitéis coríntios, que na minha humilde opinião são os mais bonitos, que são espólios da Basílica de São Gireão em Colônia. Eles têm propósitos apenas estéticos, uma vez que a estrutura da cúpula, a organização dos tijolos que mantém a igreja em pé e não a quantidade de colunas. Esses mesmos pilares, em 1794, foram roubados pelas tropas de Napoleão e levados a Paris durante a ocupação francesa na Renânia. Os pilares que sobraram em exposição no Louvre foram levados de volta para Aachen em 1815, mas nem todas conseguiram ser recuperadas, precisando ser fabricadas novas colunas para substituir as que faltaram. Atualmente, 22 das 32 colunas originais restam ali. E entre as colunas existem grades de bronze para proteger aqueles que transitassem no andar de cima de cair lá embaixo. No segundo andar da capela, nós encontramos o trono do imperador numa sala coberta por uma abóbada de berço, onde nessa sala havia uma passagem anexa que chegava ao palácio onde Carlos Magno vivia. A Capela Palatina demonstra o símbolo da importância que Carlos Magno teve para o cristianismo da Alta Idade Média. O imperador foi coroado pelo Papa Leão III, consolidando a aliança entre religião e nobreza, e Carlos Magno se denominava o protetor da cristandade, por isso uma capela construída anexa ao seu palácio. A Renascença carolíngia é marcada pela vontade que Carlos Magno tinha de restaurar a antiga civilização romana, e constituiu a primeira fase da unificação da mentalidade gentílico-germânica e do espírito do mundo mediterrâneo. Por conta disso, elementos da arquitetura românica são amplamente presentes na construção da Capela Palatina. A estética da capela demonstra com força as ideias de Carlos Magno e os seus planos para o seu império e seu legado. Ela é quase uma propaganda política. Como já foi mencionado anteriormente, as colunas e grades de bronze, que são algumas das únicas partes conservadas da construção original da capela, foram importadas da Itália. Apesar da capela ter uma grande inspiração na Basílica de São Vital em Ravenna, não se trata de uma cópia passo a passo. Otton de Metz arquitetou uma reinterpretação da basílica. Assim como ela, a Capela Palatina apresenta elementos românicos e bizantinos, mas além de uma grandiosidade muito aumentada, ela dá mais valor para as formas geométricas, linhas e curvas definidas, possuindo mosaicos e pinturas menos intrincados na parte interior do octógono, sendo esses reservados para o deambulatório. Eu acredito que isso cria uma imagem ainda mais interessante quando a gente pensa nela anexada ao coro gótico. Você tem praticamente uma moldura com as arcadas minimalistas e linhas contrastadas quando se entra na capela e vê os vitrais coloridos no coro lá do fundo. Esse efeito certamente não seria o mesmo se ela possuísse tantos mosaicos e pinturas como a Basílica de São Vital. O teto da capela consiste no mosaico da representação de Jesus Cristo como um rei, muito comum nas artes paleocristãs bizantinas, cercando os símbolos dos 4 evangelistas, o homem alado, o leão alado, o touro alado e a águia, e nas faces da abóbada, os 24 anciões coroados do Apocalipse oferecendo suas coroas a Jesus Cristo. Uma coisa curiosa da capela é o número 8, ela parece girar em torno dele. 8 lados da parte central, 16 no deambulatório, os 24 anciões do Apocalipse, 8 retângulos de baixo relevo em cada uma das portas, 24 seções na guirlanda ao redor dos leões da porta e por aí vai. O número 8 é bastante importante para o cristianismo, podendo simbolizar os 8 dias antes da ressurreição de Cristo, o dia do Domingo de Ramos, e também o símbolo para o 8º dia, que significa a eternidade além dos 7 dias da criação. 2 pontos emblemáticos da capela são o trono de Carlos Magno e o lustre, que na verdade é posterior ao imperador. O trono do imperador fica no 2º andar da capela, e é feito de mármore vindo de uma espólia da Basílica do Santo Sepulcro, onde Jesus foi crucificado, sepultado e, biblicamente falando, ressuscitado. Carlos Magno não foi coroado nesse trono, mas 29 imperadores e 13 rainhas que o sucederam foram. O lustre, que pende do domo central, foi um presente do imperador Frederico Barbarossa e a sua esposa Beatriz da Borgonha, datado por volta de 1165. Ele foi dado em dedicação à Virgem Maria, a padroeira da Catedral de Aachen. O lustre conta com uma corrente de cerca de 27 metros, fazendo com que ele penda extremamente baixo em relação às pessoas que visitam o primeiro andar da igreja. Ele tem 8 estruturas curvas, alinhando-se com o formato octogonal da capela. Quando é visto exatamente de baixo, ele parece emoldurar o teto, criando um visual único. Um ótimo presente!
Agora vamos voltar um pouco pro conceito do qual eu tinha falado no começo, a beleza que nos devora. O ser humano tende a se aturdir por visões colossais. A reação mais comum é o espanto e a intimidação. Eu creio que isso acontece porque, por sermos a espécie dominante no planeta, nós somos fadadas a querer o controle das coisas. E não podemos controlar coisas maiores do que nós, ou maiores do que nossas expectativas também serve. Quando descobrimos que algo é menor do que imaginávamos, a nossa reação é rir e achar bonitinho, a vontade de proteger ou desprezar. Mas quando a gente descobre que algo é maior do que a gente pensava, a reação é o espanto. Quando descobrimos que alguém é mais alto do que parecia nas fotos, a nossa primeira reação é afirmar isso. Olhar pra cima em espanto, porque até aquele momento você via aquela pessoa como uma igual ou até mesmo menor do que você. Ela sendo mais alta, você se intimida. Porém, eu acho interessante como essa relação que temos com as coisas colossais se entrelaça com o que é belo. A beleza é uma coisa muito subjetiva que já foi dissertada muito na filosofia e o ponto dessa tese não é descrever o que é beleza. Vamos partir do pressuposto de que a Capela Palatina é linda. Ou então, vamos seguir o meu raciocínio e pensar que eu sou uma pessoa que acha a Capela Palatina um lugar lindo. A nossa relação com as coisas belas é de simpatia, carinho, admiração. A relação com as coisas maiores do que nós é de espanto. Então, quando estamos diante de algo belo que nos circunda em grandiosidade, ela é exacerbante, ela é extasiante, a beleza nos devora. Se você está diante de um prédio moderno como muitos outros que você já viu, mas ele é absurdamente alto, a sua reação é o nossa! Se você está diante de uma edificação que você acha feia e ainda por cima ela é gigante, a sua reação é o ugh! Mas se você está diante de algo colossal e belo, a sua reação é o uau! A admiração que nós sentimos não é simplesmente a de ver uma obra de arte muito bonita num quadro de 1 metro por 80 centímetros, ou de ver uma estátua mais ou menos da nossa altura. Você tem a sensação da pequeneza aliada à admiração do belo. Você pode até passar reto pela beleza de um quadro numa galeria, mas você não pode passar reto por uma capela que engole você. Eu acho esse efeito especialmente interessante na Capela Palatina porque, como eu expliquei, ela não tem aquela quantidade enorme de detalhes intrincados, mosaicos e pinturas. Ela é só linhas, é só geometria, cenários em mosaico bem claros e esparsos. Você só tem a grandeza e a beleza para admirar. Você pode ter algo assim no coro gótico também, mas ali você ainda tem os vitrais para parar e olhar um a um. A capela é uma miríade de arcos e colunas num espaço de 14 metros de diâmetro que só te cerca de beleza. Eu comecei a pensar nesse conceito de beleza que nos engole em 2019 quando eu assisti Coringa no cinema. O filme todo é um show e uma viagem psicológica e social incrível, mas a fotografia do filme é uma beleza. Mas uma cena em especial me pegou. Essa aqui, quando o Arthur está prestes a entrar no palco do programa de TV. Você escuta a música tensa e vê a expressão dele quando ele tá vendo que as pessoas no estúdio estão rindo dele. A tensão construída pela música, pelo momento, pelo contexto, a expressão do ator Joaquin Phoenix, juntamente com essa luz roxa espetacular criada pelas cortinas coloridas do palco, cria uma beleza quase inigualável com qualquer outra tomada do filme. A questão é que eu vi essa cena no cinema, com aquela tela gigantesca cobrindo todo o meu campo de visão, com essa expressão do Joaquin Phoenix colossal na minha frente, com essas luzes se refletindo no cinema inteiro, se refletindo no meu rosto, e eu comecei a chorar. Meu coração não conseguiu conter aquilo. Eu era tão pequena diante de todo aquele encanto, e ele me engoliu. Esse foi o último filme que eu vi no cinema antes da pandemia começar. E eu tive outras experiências com filmes que eu achei lindos e que eu vi no cinema. E que eu também chorei pela tremenda beleza que eles tinham. Eu gostaria de poder viver isso outra vez. E sabendo dessa sensação que eu tive, eu sei que eu sentiria o mesmo se eu visitasse a Capela Palatina ou qualquer outro lugar como ela. Essa sensação é inigualável. E é nisso que eu penso quando eu faço meu estudo dessa que é uma das construções religiosas mais antigas da Europa. Muito obrigada.